William, você como um desses 8 milhões de venezuelanos, ou quase, que vivem no exterior, muitos deles que foram obrigados a deixar, outros deixaram o país, outros saíram por vontade própria. Como é que acompanhou esses acontecimentos de ontem para hoje, as declarações do Trump escanteando a Maria Corina, ao mesmo tempo as declarações da própria Maria Corina e de outras lideranças pedindo a transição para aqueles que se acredita e que boa parte do mundo acredita são os verdadeiros vencedores das eleições de 2024, que tinham sido reconhecidos, inclusive, por muitos governos ao redor do mundo. Como é que você acompanhou isso tudo e como é que você vê esse futuro mais imediato? Bom, Marcelo, primeiro que nada, muito obrigado pelo convite. Boa noite, Guga, também. Eu acho que a palavra definitória seria muita emoção, né? Acho que foi desde a madrugada de ontem, e não temos que errar ao dizer que a comunidade venezuelana no Brasil e em outras partes da região acordaram e acompanharam com muita emoção, uma mistura de emoção e também de muita precaução, né, pela evolução dos acontecimentos, né. Primeiro momento, pela falta de informação a respeito dos bombardeios que a gente estava vendo por vídeos nas redes sociais, e posteriormente com a notícia da extração de Nicolás Maduro para os Estados Unidos, né? Eu acho que uma questão que também é importante destacar e que é um sentimento generalizado da comunidade venezuelana no Brasil e outras partes da região é a emoção pela própria extração de uma pessoa que é considerada uma das cabeças da tragédia venezuelana, né, pela comunidade venezuelana, uma pessoa que está por detrás de delitos contra a humanidade e que está sendo investigada no Tribunal Penal Internacional por esses delitos. Então, claramente, a conexão da comunidade venezuelana no dia de ontem foi em torno a esse sentimento, né? Sentimento de sensação de justiça, né? Que esse pessoal não é intocável, não é inacessível, né? E, obviamente, todas as análises que estimavam que seria muito difícil chegar a Nicolás Maduro e extrair ele, né? Caíram goela abaixo, né, por conta da rapidez com que os americanos, né, desmontando todas as teses de que não existia informação suficiente e inteligência, que essa extração seria muito difícil, que os custos políticos para o presidente Trump seriam muito elevados, caíram, né, a vida conta da rapidez e a efetividade com que a Força Armada conseguiu avançar nesse sentido. Guga? William, depois da captura do Maduro, a gente viu uma declaração do Trump na qual ele não fala de democracia, fala que a questão dele na Venezuela é basicamente o petróleo, fala que vai administrar a Venezuela e fala de uma forma quase ofensiva sobre a líder da oposição, a Maria Corina Machado. Para você, na diáspora venezuelana, como foi ouvir essas declarações do Trump? Além do que das suspeitas, o próprio Trump dizendo que vai trabalhar com o regime venezuelano na prática. Ele e o Marco Rubio indicando que vão trabalhar com a Delcy Rodrigues. Então, e muitas indicações de que eles estão realmente em conversa, que talvez até tenha havido algum acordo para a captura do Maduro. Então, como que é ver esse outro lado também? Quer dizer, o Trump capturou o Maduro, mas vai trabalhar com o regime chavista que está no poder, tratou mal, falou de uma forma quase ofensiva da Maria Corina Machado e diz que vai administrar a Venezuela e que ele quer mesmo o petróleo venezuelano. Como que é esse outro lado? Olha, Guga, eu acho que, assim, para começar, né, e é uma visão muito pessoal, de acordo com a minha trajetória acadêmica, eu acho que é importante descartar que o interesse norte-americano seja só o petróleo. Eu acho que essa análise fica muito curta, porque o próprio Nicolás Maduro tem sido dos atores que mais ofereceu incentivos para para Donald Trump negociar contratos petrolíferos em troca de garantir a estabilidade do chavismo no poder. Eu acho que tem outros interesses, né, que apontam para uma mudança de regime, respondendo a questões geopolíticas, a nova estratégia de segurança nacional para o hemisfério, né, e outras questões que influenciam a tomada de decisão do governo norte-americano, né? E isso também é importante destacar, né, que é decir, o mercado internacional de petróleo, se a gente acompanha e olha como tem evoluído esses indicadores, a gente observa que o preço do petróleo vai em queda, né, atravessa uma trajetória de queda sustentada por mais de 2 meses, né? É um mercado que está sobreabastecido, tem sobreoferta desse energético, né? Então, digamos, nesse sentido é importante destacar que
petróleo não responde suficientemente digamos, a los intereses del gobierno norteamericano para la región. Dito eso, también es importante, acredito que es importante matizar las falas del presidente norteamericano, un presidente que es caracterizado por unas falas muy extravagantes, es un presidente que también tende a cometer imprecisiones na hora de hacer afirmaciones como tenemos que recuperar el petróleo, que no es una verdad. Es decir, la propiedad de los hidrocarbonetos en Venezuela, por ley, corresponde al Estado venezolano, ¿no? Que cede a través de a través de normas bien establecidas en la ley de hidrocarburos de 2001. ¿no? Otra cuestión que es importante destacar sobre ese asunto es que los americanos nunca fueron embora totalmente da Venezuela. ¿no? A gente tem unas mayores empresas norteamericanas operando na Venezuela y que fue una de las principales responsables por la recuperación de la producción petrolífera en los últimos años, como es a Exxon, a Chevron. ¿no? Entonces, esos son sinais, ¿no? que permiten indicar que, en fin, es importante matizar esas cuestiones. Por otro lado, ¿no? claramente a gente observó ¿no? unas falas entre las falas extravagantes, ¿no? aquellas menciones a María Corina Machado, que claramente, en fin, otros analistas salieron de una vez y representantes del gobierno salieron también a matizar, ¿no? por cuenta de una realidad, ¿no? que una transición para la democracia en Venezuela necesariamente implica de bases sólidas para garantir a orden. ¿no? Y el cálculo estratégico de quien acompaña ese proceso, inclusive lá en Washington, ¿no? es que necesariamente el proceso de transición no va a ser inmediato, ¿no? no puede ser inmediato y él necesariamente pasa porque los actores que controlan, ejercen el control del territorio, puedan garantir ciertas condiciones de estabilidad. ¿no? Ainda es muy cedo para decir si a esa negociación con Adelcy Rodríguez está orientada a garantir que a señora Rodríguez permanezca en el poder y que va a ser una negociación para garantir, es decir, para que el chavismo continúe gobernando, ¿no? como mucho se filtró en las comunicaciones, en las negociaciones que hubo en Doha y que hubo y esa ligación que hubo entre Nicolás Maduro y el presidente Trump, ainda es muy cedo. Por otro lado, es importante destacar ¿no? la relación que algunos sectores del Partido Republicano ainda mantienen con la diáspora venezolana en los Estados Unidos ¿no? y el respaldo que congresistas y otros actores políticos relevantes que hacen parte de la base electoral del trumpismo deram ontem para a senhora Maria Corina Machado, né? E aí a gente pode citar os parlamentares, principalmente do estado da Florida, que deixaram muito claro, né, que o interesse também é de garantir condições, é dizer, deixaram muito claro que apoiam uma transição com Maria Corina Machado e Edmundo González no poder, né? É dizer, respeitando a vontade popular, né? E que, enfim, estão acompanhando esse processo de perto, né? Uhum. Perfeito, professor William. Eu agradeço muitíssimo mais essas informações que o senhor deu. É muito importante a gente ter todos esses olhares, porque estamos num momento, de fato, de muita incerteza. Me parece que o sentimento no Brasil, entre muita gente, quem acompanha, quem tenta entender o que está acontecendo, é de uma torcida muito grande para que o país não descambe para um caos total, para que não haja um recrudescimento do autoritarismo e, ao mesmo tempo, que não se transforme a Venezuela em nenhum tipo de protetorado dos Estados Unidos e sim que o direito internacional volte a ser um valor respeitado internacionalmente, porque há formas de você pressionar que prescindem de uma ação militar que viola a soberania de um país, mas a gente torce muito por termos também muitos amigos e colegas venezuelanos que foram obrigados a deixar seu país também, para que essa situação se normalize. E por normalização, devo-se dizer, é a reconstrução e a consolidação de um sistema democrático, transparente, onde a vontade popular seja respeitada, e contamos sempre com os seus insights, com a sua análise sobre os fatos a partir de quem conhece muito bem a situação lá dentro. Muito obrigado, William. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Guga.